Se você mora no Brasil, você está sabendo que muita gente está endividada até a tampa por causa de jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos que são publicizados aos montes por diferentes influenciadores. Essa semana nós vimos uma grande influenciadora, Virgínia, que foi indiciada na CPI das bets. Ela foi depor. E há alguma coisa nesse depoimento que a mim me incomodou profundamente e que acho que a gente precisa falar a respeito disso. O que é? A indiferença. A gente sabe que tem gente se endividando, gente morrendo, gente se matando, gente vendendo o que não tem por causa desses jogos chamados bets. Tanto faz, ela disse em algum momento lá, a senadora, eu não preciso desses jogos para enriquecer, eu tenho uma empresa que me dá milhões. E a senadora disse, por que não para então de publicizar isso? Vou pensar sobre isso em casa. Ou seja, se tem alguém ficando pobre, morrendo, se matando, ela não está nem aí para isso. Mas não é só ela não. É todo mundo que publiciza esse tipo de jogo não está nem aí para o que está acontecendo com os outros. E a gente precisa entender o que é isso. E o que é que faz essas pessoas não terem nenhum sentimento de culpa, de remorso, do que quer que seja. Eu nem questiono legalidade. Eu não estou nem questionando se é legal ou ilegal publicizar. Eu só estou dizendo o seguinte, há objetivamente pessoas que estão morrendo por conta desses jogos. E há pessoas que não se preocupam em publicizar ou deixar de publicizar isso. Pois bem, deixa eu contar uma historinha a vocês. Em 1968, há um caso que ficou muito conhecido na psicologia social, que passou a ser chamado do caso Genovese. Genovese era uma moça que foi assassinada no Queens, em Nova York, quando ela voltava para casa. Ela foi esfaqueada durante mais de meia hora. Ela foi atacada por um homem e foi esfaqueada. Tiveram mais de 30 testemunhas por aí que ou presenciaram parte da coisa ou ouviram os gritos de Genovese pedindo socorro e ficou por isso mesmo. Agora, o que é que o caso Genovese tem a ver com a publicização das bets? Quer descobrir? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Há que se estranhar que uma pessoa, durante mais de meia hora, sofra um atentado a facadas, que exista um número bastante grande de pessoas que testemunharam isso, nem que tenha sido ouvindo auditivamente, e que ninguém tenha feito nada. Ninguém simplesmente fez nada enquanto Genovese era assassinada em 1968. Diante disso, dois pesquisadores, Darley e Latané, foram estudar isso e eles descobriram algo que eles classificaram de efeito espectador. O que é isso? No final das contas, há uma distribuição, uma diluição de responsabilidade. Todas as pessoas achavam que alguém faria alguma coisa. Tá lá, estou ouvindo esses gritos, alguma coisa está acontecendo, alguém há de já ter chamado a polícia ou alguém vai chamar. No final das contas, ninguém fez nada porque ficou todo mundo como espectador. E a polícia só foi chamada meia hora depois do crime. E por que é que eu estou citando isso? Porque isso é uma metáfora poderosa para a gente entender o psíquico de quem promove aqui na internet jogos de azar. Porque a lógica é muito parecida com a lógica das pessoas usadas no caso Genovese. Essas pessoas que fazem essas promoções enriquecem às custas do desespero, da dor do outro e não sentem culpa, remorso. Isso não significa nada.
por que essas pessoas não sentem culpa nem remorso? E onde é que em muitos momentos isso pode se aplicar na sua vida também, em diferentes outras áreas, embora você não faça propaganda de bets, mas às vezes você faz propaganda de fofoca, né? De fofoca que destrói a vida do outro. E faz sem sentir culpa nem remorso, né? Afinal de contas, porque eu me sentiria culpado? Eu só estou dizendo uma coisa que aconteceu, né? Porque eu me sentiria culpado? A pessoa joga se quiser, a pessoa faz se quiser. Eu avisei que era para maior de 18 anos. Por que eu me sentiria culpado? Vamos entender? Como eu já disse, no caso do assassinato de Genovese, havia uma percepção de que ninguém precisava agir porque alguém agiria. Então ficou todo mundo parado, ou por medo, ou porque eu não vou me meter, ou porque alguém já chamou a polícia, vamos ver no que é que dá. Na publicização dos jogos de azar, a mente das pessoas que fazem essas publicidades funciona do mesmo jeito. Os influenciadores justificam a atitude deles dizendo que simplesmente estão publicizando algo que é legal, que eles não estão fazendo absolutamente nada ilegal. Ou que cada pessoa é responsável por suas escolhas, que joga porque quer. Eu avisei que pode viciar, eu avisei que é para maiores de 18 anos. São essas as frases mais ditas e que tentam, na cabeça de quem publiciza bets, organizar essa desresponsabilização. Da mesma forma que no caso Genovese, todos que ouviram os gritos dela achavam que a responsabilidade era do outro e que alguém ia chamar a polícia, os influenciadores digitais que promovem bets se sentem apenas mais um no meio de uma multidão digital. Ou seja, tem outras pessoas fazendo. Essas pessoas que estão morrendo por dívida não é por minha causa. Tem um universo aí fazendo, é por causa do outro, não é por minha causa. E aí começa o que aconteceu no caso de Genovese, o efeito espectador. É como se todos fossem espectadores e ninguém de fato estivesse fazendo parte ativa daquilo que está acontecendo. Ou seja, nenhum influenciador é diretamente ou se sente diretamente responsável pelo sofrimento alheio, porque há uma diluição social disso. Outro aspecto é que muitas das testemunhas do caso Genovese disseram que não tinham certeza do que estava acontecendo. Bom, uma mulher gritando, sendo esfaqueada, pedindo por socorro, e você dizer: mas eu não sabia bem o que estava acontecendo. Para, bebê! Para, porque é uma dissociação cognitiva grande demais. Mas a mesma coisa acontece com os influenciadores que promovem bets. Eles simplesmente negam ou fazem de conta que não existem efeitos psicológicos, econômicos, sociais na vida dos seguidores deles. Eles dizem: isso não é meu, a vida é do outro. Isso não é verdade. Essas pessoas estão deliberadamente ignorando o lado sombrio dessas publicizações. Qual é o lado sombrio? Vício, endividamento, desespero. Mas isso é deliberadamente diluído socialmente porque eu quero ganhar dinheiro. Agora, nessa história toda, há algo ainda mais perturbador na comparação com o caso Genovese. Porque no caso Genovese, as testemunhas elas ficaram paralisadas por um período de tempo e numa determinada circunstância. Elas ficaram confusas, elas ficaram com medo do que estava acontecendo, algumas negaram que aquilo pudesse ser algo muito grave. Havia uma situação circunstanciada. No caso de quem promove bets na internet, não há uma circunstância restrita. Eles constroem estratégias, investem em marketing e fazem deliberadamente parecer que se você é uma pessoa que está precisando de grana,
você vai ganhar essa grana jogando. E isso é feito mostrando ostentações, mostrando riqueza, mostrando que eu sempre ganho quando jogo. Então isso, diferente do caso Genovese, é deliberado. E aí, o que é que esses influenciadores fazem? Assim como no caso de Genovese foi terceirizado a atitude, alguém vai ligar e vai chamar a polícia, eles terceirizam a responsabilidade. A responsabilidade de cuidar dessas pessoas é do governo. É o governo quem tem que fazer isso. Não sou eu, é o governo quem tem que proteger ou tratar pessoas viciadas. Eu, enquanto influencer, tenho responsabilidade nenhuma com relação a isso. E mais do que isso, cada um deve ser responsável por si mesmo. Eu estou apenas oferecendo uma oportunidade. Você pega essa oportunidade se você quiser. Só que isso não é verdade. Você oferece a oportunidade maquiada, né? Maquiando como se fosse assim, sua vida mudará aqui. E mudará para pior. Só que a maquiagem é que mudará para melhor. Outra coisa que é mais assombrosa do que o caso Genovese e que quem promove bets na internet faz é a normalização do dano. Ninguém que promove as bets na internet mostra casos de fracasso, de falência, de pessoas que perderam tudo. Não. Isso simplesmente não é mencionado, não é falado. São só pessoas vitoriosas, gloriosas, ganhando montes de dinheiro. E mais do que isso, eles exploram a vulnerabilidade. Quem promove bets sabe que os seus seguidores estão desesperados por uma mudança de vida. Ah, nossa, como assim o outro vai saber que seus seguidores estão desesperados por uma mudança de vida? Porque a gente está no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é pobre, porque a gente sabe que quando vem a mega sena da virada, todo mundo faz uma fezinha tentando tirar o pé do buraco. Os ricos nesse país são uma minoria, porque este país chamado Brasil é um mar de Etiópia com ilhas de Suíça, pequenas ilhotas de Suíça. Então sim, a vulnerabilidade das pessoas e a ânsia por mudança dos seguidores é explorada sim. Ou seja, mais uma vez a gente pode ligar com o caso Genovese. Mosley, que foi o nome do assassino de Genovese, ele se aproveitou de uma vulnerabilidade da vítima. Era uma mulher sozinha, desprovida de qualquer forma de defesa, andando pela rua de Nova York, no momento em que as coisas estavam mais desertas e que não tinha ninguém para acudir, embora muita gente tenha ouvido. O assassino de Genovese aproveitou a vulnerabilidade dela. Quem promove bets está aproveitando a vulnerabilidade dos seguidores. Se o caso Genovese foi marcado por uma apatia social, no tempo das bets e da internet, o que a gente vive é uma indiferença social calculada, onde o sofrimento do outro é invisível, porque eu não estou vendo o outro, e é diluído em números, porque são milhares de pessoas e eu não estou nem aí quem joga ou quem vai deixar de jogar. O que antes era uma falha de agir, como foi no caso de Genovese, agora se tornou uma falha no se importar. As pessoas que divulgam bets não se importam com as outras e conseguem dormir em paz porque fazem uma diluição social disso e ficam como o efeito espectador. Imagina, eu sou só um espectador, eu estou só aqui dizendo, faz se tu quiser fazer. Não, isso não é verdade. E pior do que isso não se aplica só às bets. Nesse mundo virtual que a gente vive, você e eu, muitas vezes, somos indiferentes à dor do outro, ou mais do que isso, contribuímos com a dor do outro, dando uma palavra errada, uma crítica dura, espalhando uma notícia falsa que eu ouvi falar, mas nem sei se é. E assim a gente vai criando centenas de casos Genovese
na internet, aonde todos estão ouvindo os gritos de todos e todos estão dizendo assim: alguém vai tomar uma providência. Será que não é hora da gente parar de tanto cinismo, porque estamos nos tornando uma sociedade cínica? Não apenas porque alguns enriquecem com a desgraça alheia, mas porque todos parecem aplaudir os que galgam esse sucesso, enquanto culpabilizam a vítima, dizendo que ela podia simplesmente não ter jogado. Isso é perverso, isso é cínico. Pense nisso. Tchau, até a próxima.